Bem, pessoal, vamos lá para mais um vídeo trazendo a ficha Bens e Direitos da Declaração do Imposto da Renda Pessoa Física 2026 no calendário 2025. Eu sou Éder Contador, aqui do canal Portal do Ensino Profissional. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Peço aí que você curta esse vídeo. Se você tiver dúvidas sobre o imposto de renda, você pode postar nos comentários. Vamos responder por ordem de chegada e também quem for membro do canal tem prioridade ter suas dúvidas respondidas. Vamos então para a ficha Bens e Direitos, que é uma das fichas bem importantes aqui da declaração. Mesmo que você escolha por desconto simplificado, você tem que lançar os bens e direitos que você possui em 31/12/2024 e 31/12/2025, a situação dos seus bens. E para que serve esta ficha? Então, a Receita ela vai verificar a sua evolução patrimonial de um ano para o outro, verificar se essa evolução ela é compatível com os rendimentos lançados. Então, suponhamos que eu tenha em 31/12/2024 R$100 mil de bens e direitos e em 2025 eu tive 150 mil de bens e direitos. A minha evolução então foi de 50 mil. Suponhamos que eu tenha lançado apenas 30 mil de rendimentos. Então veja, você teve uma evolução de 50 mil no seu patrimônio, mas você lançou apenas 30 mil de rendimentos. Então algo está errado. Aí você pode cair em malha fina, se tiver essa divergência em relação à sua evolução patrimonial. Então, isso é importante você notar quando você terminar seu preenchimento da sua declaração, verificar se a sua evolução patrimonial está condizente com os seus rendimentos lançados. Vamos verificar então essa ficha, você clica em Novo. Aí nós temos grupos de bens. Então nós temos grupos 1, bens imóveis, 2, bens móveis, 3, participações societárias, 4, aplicações de investimentos, 5, créditos, 6, depósito à vista numerário, 7, fundos, 8, criptoativos, que é as criptomoedas, e 9, outros bens e direitos. Vamos clicar aqui no item 1, bens imóveis. Bens imóveis, nós temos a relação de bens imóveis, que vai do prédio, residencial e comercial, galpão, apartamento, casa, terreno, imóvel rural, sala ou conjunto, construção, benfeitorias, até 1988, loja, garagem, avulsa, outros bens imóveis. Então você vai escolher o bem. Suponhamos que eu tenha comprado um terreno e eu construí nesse terreno. Então, esse terreno agora é uma casa. Aí você vai lançar a inscrição municipal, data da aquisição, discriminar as informações daquela casa. Você vai colocar o endereço, área total do imóvel, unidade, se é metro quadrado ou hectare, se está registrado no cartório de imóveis. Se você marcar como sim, você tem que colocar matrícula de imóvel, nome do cartório. Colocar como não aparece aqueles campos. E aqui você vai colocar a situação em 31/12/2024. Qual a situação? Se eu comprei em 2025, aqui eu vou deixar zerado. Vou colocar apenas o que eu paguei em 2025. Se eu comprei em 2024 ou antes, aí eu coloco o valor aqui em 31/12/2024 pelo custo de aquisição. E vou repetir esse valor aqui, 31/12/2025, caso eu ainda tenha o bem, o valor do custo de aquisição. Um detalhe que muitas pessoas erram é ficar atualizando o valor do bem pelo valor de mercado. Isso está errado, você precisa colocar apenas o valor do custo de aquisição. Então, suponhamos que eu tenha pago aqui R$100 mil em 31/12, eu vou deixar 100 mil aqui em 31/12/2025. Eu apenas repito os valores. Quando que eu vou poder aumentar esses valores aqui de um ano para o outro? Quando houver benfeitorias. Que são as benfeitorias? São reformas na casa. E essas reformas precisam estar com documentos que comprovem a reforma. Por exemplo, as notas fiscais dos materiais utilizados, os recibos dos pagamentos efetuados aos profissionais que trabalharam nessa reforma, pintor, pedreiro. Então, suponhamos que eu tenha feito a pintura na casa e gastei lá R$10 mil. Então, eu vou poder aumentar o meu valor do bem de 100 mil para 110 mil, aqui 31/12/2025, no nosso exemplo, por causa dessas benfeitorias. Aí eu vou colocar aqui na discriminação que foi realizado benfeitorias em 2025. Daí eu coloco aqui a pintura e aí a gente pode aumentar o valor do bem imóvel por causa dessas benfeitorias realizadas. Vamos pegar um outro bem imóvel. Nós temos aqui terreno, sala, conjunto, construção, loja, garagem avulsa, né, para quem tem apenas a garagem avulsa que foi adquirida. Então funciona dessa forma os bens imóveis. Detalhes importantes aqui da ficha bens
imóveis, né? Na parte de bens imóveis, caso eu tenha vendido o bem em 2025, eu mantenho o valor aqui em 2024 e aqui vou deixar zerado o campo em 2025, porque eu não tenho mais aquele bem em 30 de 12 de 2025. E aí eu coloco as informações da discriminação sobre esta venda. Suponhamos que eu tenha pago R$100.000 nessa casa. Eu vendi por 120 mil. Então eu tenho que primeiro lançar as informações lá no programa Ganho de Capital para fazer a apuração do ganho de capital. E aí eu dou baixa no bem aqui e jogo as informações do programa Ganho de Capital aqui na parte de ganho de capital. A gente vai ver mais para frente. Então funciona dessa forma. Quando eu faço a venda de um bem, se houver ganho de capital, o que é o ganho de capital? A diferença do custo de aquisição pelo preço de venda. Eu ganhei um valor acima do que eu paguei, do que eu vinha sempre lançado aqui. Aí eu vou lançar essas informações do ganho de capital, vou apurar o ganho de capital e eu vou dar baixa no bem aqui. Vamos agora para os bens móveis. Então os bens móveis são os veículos automotores, caminhão, automóvel e moto, aeronave, embarcação bem relacionado com o exercício de atividade autônoma, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, joia e outros bens móveis. Bens móveis é aquele que você pode movimentar. Então esses são os bens. Veículos automotores, por exemplo, se eu escolher um veículo, eu preciso colocar o código do Renavan, coloco a discriminação do veículo, qual é o modelo, o ano, características do veículo, de quem que eu fiz a compra dele, e eu coloco o custo de aquisição do veículo. Se eu paguei 20 mil nesse veículo, em 2024, eu repito o mesmo valor em 2025. Mesmo que o valor dele tenha, por exemplo, valorizado ou desvalorizado, eu mantenho o custo de aquisição daquele veículo pelo valor pago. Então, essa é a questão dos veículos. Os imóveis e veículos eu preciso lançar independente do valor. Seja um valor abaixo de R$5.000, acima de 5 mil, eu preciso lançar, independente do valor. Já quando se tratar de saldos bancários e poupança, eu só sou obrigado a lançar quando o valor for superior a R$140. Mas mesmo assim, se for inferior, eu posso lançar também. Ações e ativos financeiros. Se o custo de aquisição for superior a R$1.000, aí eu tenho que lançar obrigatoriamente. Abaixo disso, eu fico opcional o lançamento. Criptoativos, por exemplo, Bitcoin e outras criptomoedas, se o valor da aquisição for superior a 5 mil. Abaixo, eu não estou obrigado, mas eu posso lançar também. Joias, quadros e objetos de artes, também se o valor superior a 5 mil. O grupo 3, aqui as participações societárias. Aqui nós temos então as ações, inclusive as listadas em bolsa. Suponhamos que eu tenha comprado ações, e em 31 de 12 de 2025 ainda tinha aquelas ações. Então eu tenho que lançar aqui, vou escolher ações, quem que é o dono da ação, que no caso é o titular, CNPJ da empresa, e vou discriminar as ações aqui, se forem negociadas em bolsa, código da negociação, eu coloco o valor daquela ação, custo de aquisição daquela ação, independente se ela caiu ou subiu. Quando eu vender a ação, aí eu vou apurar o ganho da ação. Mas aí é uma renda variável, né? Que vai vir aqui lançado em operações comuns do day trade. Quando eu vender, então no próximo ano eu vou dar baixa naquela ação, porque eu não tenho mais ação, vou deixar zerado aqui. Então aqui eu lanço o que eu possuo de ações pelo custo de aquisição, independente se ela aumentou ou diminuiu. Quanto eu paguei por aquelas ações. Cotas ou quinhão de capital seriam as cotas de empresas. Então vou colocar a discriminação, CNPJ da empresa, as informações da empresa e o valor que eu paguei. Holding patrimonial, ações ou cotas adquiridas por integralização de bens já declarados ao capital e outras participações. Vamos então agora para o grupo 4, aplicações e investimentos. Então aqui é o local que você vai pegar os depósitos em conta em poupança, títulos públicos e privados, que é o Tesouro Direto, CDB, RDB. No caso, tributos isentos de tributação, LCI, LCA, você vai, por exemplo, escolher aqui, vai colocar o CNPJ da empresa e o valor que você tem daqueles títulos. Ativos negociados em bolsa, BDRs, opções e outros, exceto ações, né, porque ações você tem o local específico, ouro, ativo financeiro e outras aplicações de investimentos. Então aqui é a parte de aplicações e investimentos. Aqui geralmente você vai pegar no informe de rendimento dos bancos ou das corretoras.
lá vai ter o valor atualizado para você colocar aqui. Se ele aumentou ou diminuiu, você coloca o valor do custo, igual você tem naqueles investimentos. Créditos, aqui são os créditos, empréstimos concedidos a outras pessoas físicas ou empresas, decorrente da alienação e outros créditos. Empréstimos concedidos, ó, a gente vai colocar as informações aqui de empréstimos. Depósito à vista numerário, aqui é quanto você tem em conta corrente ou conta pagamento, conta gráfica, dinheiro espécie, em reais ou em moeda estrangeira que você tem em casa, por exemplo, e outros depósitos à vista. Os 7 fundos, que são os fundos de investimento, são vários fundos aqui. Então basta você pegar o seu informe de rendimentos dos bancos ou corretoras, quais têm os valores dos fundos. E aí você vai lançar os valores atualizados em 31 de 12 de 2024 e 31 de 12 de 2025, colocando a discriminação CNPJ do fundo. Criptoativos, aqui você vai escolher, ó, primeiro aqui o código 1 é o Bitcoin, é um código específico para o Bitcoin. Tem que colocar o CNPJ custodiante, né, onde que está aquele Bitcoin. E aí nós temos outras criptomoedas. Ó. Altcoins, são as outras criptomoedas aqui. São várias aqui. Nós temos as stablecoins também. NFTs e outros criptoativos. Né? Se não tiver o código ali da criptomoeda, você coloca em outros criptoativos. E você vai discriminar as informações aqui do criptoativo e quanto você pagou por eles, independente se aumentou ou diminuiu. Coloque o custo da aquisição e repita se você tem aquela cripto no próximo ano. E outros bens direitos, aqui você vai colocar outros tipos, ó, licenças, títulos de clube, direito de autor, inventor patente, lavra, consórcio não contemplado, veja onde que lança o consórcio não contemplado. Você vai colocando os valores do consórcio aqui. Você vai colocando quanto você pagou em 30 de 12 de 2024. Paguei 10 mil. Eu paguei mais umas parcelas, agora está valendo 15 mil. Então eu coloco aqui 15 mil, custo de aquisição. Consórcio não contemplado. VGBL, então VGBL, vida gerador de benefício livre. Veja, então você coloca aqui o valor, pegue lá o extrato do banco, o qual possui o VGBL. Juros sobre capital próprio a receber. Leasing, com opção de compra a ser exercido no final do contrato. Para quem fez leasing, coloca o valor pago. E nós temos aqui outros bens direitos. Então são esses os grupos de bens direitos. O detalhe importante aqui, eu vou falar mais um pouco, é sobre os bens imóveis. Vamos colocar aqui, por exemplo, um terreno. Suponhamos que eu tenha comprado um terreno parcelado, financiado. Comprei um terreno financiado. O que acontece? Quando você faz um financiamento de terreno, de uma casa, de um apartamento, geralmente esse bem é dado como garantia da dívida. Então você vai lançar o que você pagou desse terreno, no nosso exemplo, até 31 de 12 de 2024. Suponhamos que eu tenha pago 10 mil reais nesse terreno. As parcelas é R$1.000 por mês. Então eu paguei mais 12 mil em 2025. Então quanto que eu vou colocar aqui? 12 mil mais 10 mil, então eu vou colocar 22 mil. Foi quanto eu paguei daquele terreno. Eu estou pagando aquele terreno financiado. Ah, mas eu estou devendo ainda 100 mil reais. Eu não vou colocar as dívidas desse terreno, porque ele é um bem financiado. Eu só coloco o montante no qual eu já paguei. Eu vou acumulando os valores aqui pagos. No próximo ano eu vou colocar aqui 22 mil, que eu paguei até 30 de 12 de 2025, e eu paguei mais 12 mil. Então, quanto que vai ficar aqui? 34 mil, né? E assim eu vou lançando os valores até terminar o pagamento. Aqui vai somar tudo, juros, correção monetária, tudo que eu colocar de pagamento daquele terreno, do financiamento, vou lançar aqui. Ao final, suponhamos lá em 31 de 12 de 2030, vou ter pago lá 100 mil reais do terreno. Então esse será o meu custo de aquisição daquele terreno. E as dívidas aqui eu não vou lançar desse terreno, porque eu já lancei os valores pagos, somente o que eu paguei daquele terreno, porque caso o banco pegue o terreno de volta, ele está alienado fiduciariamente, é uma garantia da dívida. Então, dessa forma, eu não tenho uma dívida. O que está garantindo aquele bem é o próprio bem. Por isso, eu preciso lançar apenas os valores pagos aqui. Vou atualizando o quanto eu paguei até finalizar o bem, o pagamento. Quando eu finalizar o pagamento, o valor final aqui será o custo de aquisição daquele terreno.
Então funciona dessa forma. Quando eu faço o financiamento, também pode ser um financiamento de outro bem, por exemplo, um veículo. Mesma coisa. Eu vou colocar o valor pago do veículo aqui até finalizar. E eu não coloco a dívida, porque o próprio veículo ele faz parte da garantia daquela dívida. Então isso é importante você entender. Muita gente lança errado. Muita gente pega lá, eu paguei 20 mil no veículo. Coloco o valor de 20 mil. Aí eu coloco a dívida do veículo lá, na ficha de dívidas e ônus reais, que eu estou devendo ainda 30 mil. Então isso está errado. Quando o bem está dado como garantia, você lança apenas o que você pagou até essa data aqui. Não lança as dívidas daquele bem. Ok, pessoal? Isso é importante você entender. Então é isso, essa ficha bens e direitos. Lembrando, se o bem teve ganho de capital, você precisa fazer a apuração no ganho de capital aqui, no programa ganho de capital, e aí fazer a importação dos dados para a declaração e zerar o valor do bem aqui, porque você não tem mais aquele bem em 31/12 de 2025. Você só mantém o valor 31/12 de 2024, caso você tinha aquele bem em 2024. Aqui você deixa zerado, aí você vai dar baixa naquele bem. E como eu falei no início, nós temos aqui na parte de resumo da declaração, outras informações, nós temos a evolução patrimonial, ó, de um ano para o outro, ó, 22 mil para 100 mil, 2024 para 2025. Então aqui no caso nós aumentamos aqui os bens em 78 mil reais, de um ano para o outro. O que a Receita vai verificar? Se esse aumento de bens, essa evolução patrimonial, está condizente com os seus rendimentos. Então, se eu lancei, por exemplo, somente 50 mil de rendimentos, vai ter uma coisa errada nesse exemplo aqui, né? Porque eu aumentei meus bens em 78 mil, mas eu só tenho 50 mil de rendimentos lançados. Então, há falta de informações na declaração, a falta de rendimentos lançados. Aí, provavelmente você vai cair na malha fina. Então, verifique o valor da evolução patrimonial de um ano para o outro, veja se essa evolução está condizente com os seus rendimentos lançados. Se você lançar todas as informações corretas, todos os seus rendimentos, com certeza vai estar compatível com essa evolução. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com essa aula. Dúvidas, coloquem aí nos comentários. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.